Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está aí com o celular na mão, nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, acionar o sininho para você ser notificado. E tem que se inscrever, obviamente, também. E a vocês todos que estão aí no sofá da sala, nesse sábado pela manhã, na TV Metrópole, muito obrigado. Gratidão a todos vocês pela audiência. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje é uma figura imponente da Polícia Militar. Olha aí, Desde viu? sargento, ele tem uma postura diferenciada, né? Ele ingressou na Polícia Militar em 1994, no curso de soldado. E no mesmo ano, ele passou no concurso do CFS, né? Concurso para sargento, ingressou do CFS em 1995. 1996. 1996. E em 2016 ingressou no curso de habilitação de oficiais e hoje se encontra major do quadro QAPM da gloriosa Polícia Militar de Quadro Ceará. administrativo. Com muito O, orgulho. o meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Roberto Alves Tavares. Major Roberto Alves. Não é Seja Tavares? bem-vindo. É Tavares ou é Roberto Mudou, Alves? mudou. Era Tavares muitos anos depois. Então não é Roberto mais Alves. Tavares, é Roberto Alves. Então, Major Roberto Alves, meu comandante, gostaria que o senhor pudesse iniciar para se apresentar como o senhor gostaria de se apresentar. Meu irmão, já foi falado, né? Meu nome é Roberto Alves Tavares, né? Muita gente ainda me conhece por Tavares, porque o maior tempo na gloriosa Polícia Militar, meu nome foi Tavares. E nos meados de 2016 para cá, houve essa mudança para Roberto Alves, né? E muita gente, como disse, eu conheço por Roberto, eu conheço por Tavares. Não? Roberto Alves ou Tavares, tanto faz. Começar logo, por que foi que houve essa mudança no nome? Rapaz, eu acho que uma transição, né? Eu fui trabalhar na cidade de Horizonte e lá já tinha um Tavares, né? Ah, Que eu acho que Acontece. ele era cabo, era sargento, não lembro. Acho que ele era cabo, é. Eu, o terceiro sargento, e havia uma confusão muito grande entre os Tavares. Confusão que eu digo assim, de nome, né? E eu resolvi, por conta disso, mudar o nome para Roberto Alves. Foi uma mudança tranquila, sem nenhum problema, mas eu resolvi mudar. Estava enjoado já do nome Tavares. Eu nunca tive coragem de mudar. Eu iniciei como Teles e ficou por Teles a vida toda. Tanto que hoje eu até estranho quando alguém me chama de Edilson, né? Em algum lugar eu fico perguntando de onde é que a pessoa me conhece. eu, desde o primeiro dia no curso de formação, fui obrigado a ser Borges. Eu queria que fosse o Wendson, que é o meu nome civil. Não foi permitido, fui ameaçado por uma cadeia. Aí tinha que ser Borges. E aí ficou até hoje, eu me acostumei, né? Meu comandante, então comece das suas origens, da sua cidade, um pouco dos seus pais, como é que, onde o senhor estudava, se já trabalhava mais novo, como é que foi sua trajetória antes de entrar na Gloriosa? Na verdade, eu sou natural de Fortaleza, né? Há aproximadamente 15 anos de idade, eu estudava na Escola Técnica Federal, no curso de edificações. Já mudou de vários nomes, né? Hoje é o IFCE. Era Escola Técnica Federal, depois passou a ser Cefet, hoje eu acho que é IFCE, IFCE. não é isso? Pois é, então eu, aproximadamente com 15 anos de idade, por algum motivo da vida, eu tive que ir embora para São Paulo. Você morava em qual bairro aqui? Eu morava na Barra do Ceará. Então, eu sou nascedora Quando na Barra. eu nasci na Barra do Ceará por até um determinado período da minha vida, né? Depois fui morar na Maraponga. Só que antes disso, logo depois eu fui para São Paulo, né? Já tinha um irmão lá. Por algum Os motivo, pais ficaram aqui. sim, sim, O senhor foi com 15 anos para São Paulo. fui por conta de um convite do irmão meu. Na verdade, conhecer, né? Fui trabalhar, fui por algum 15 motivo. anos. 15 anos. Desbravador. Morador, Corajoso. eu tinha 15 anos, eu fazia, acho que o primeiro ano. Você entrava na época na Sim. Escola Técnica Federal, né? Eu sou advindo aí do Colégio Anchieta, do Colégio Rui Barbosa. E aí, na época, eu fazia um concurso, né, para a Escola Técnica Federal. Eu fui aprovado e fui fazer esse curso de edificações. Mas logo em seguida, entre 15 e 16 anos, eu fui para São Paulo. Não passei muito tempo, não, mas foi um aprendizado bom. Foi um aprendizado Ficou até quantos anos lá? Não, eu passei só um ano lá, na verdade, Mas né? exerceu alguma atividade? Só um bocado, né? Eu
Olha aí, Inteligência artificial, né? O GPS Se dele vacilar, tá ligado. É IA, IA. Rapaz, na verdade, Teles, é assim, foi um momento muito importante para minha vida, porque, assim, foi um período que você teve que ser bastante humilde, né? E, ao mesmo tempo, humilhado. Porque, pelo fato de você ser nordestino, tem algumas histórias interessantes, né? Eu cheguei lá para trabalhar e, para mim, foi muito estranho, né? Meu pai também era do Estado, né? Meu pai é auditor fiscal da Cefaz, já falecido. Tinha uma vida tranquila, uma vida financeira tranquila, mas eu entendi que eu queria ir embora e fui, né? opinioso. Eu fui para conhecer, para tentar, por convite do meu irmão, por algum outro motivo, e fui. E para mim foi muito estranho, né? Porque eu era estudante profissional, Não, tu né? nunca trabalhou Não. Trabalhei assim, digamos, de uma forma doméstica, né? assim, Ajudando um irmão, ajudando em uma casa? coisa, mas eu tinha 15 anos, não tinha nem como trabalhar direito, né? A minha vida realmente era estudar. E eu ensinava matemática e física, do nível até segundo grau, né? Pegava de uma forma particular e ia me virar, né? Ganhar um dinheirinho dessa forma, né? Através do estudo. Sempre gostei dessas atividades. Para mim foi muito estranho, porque quando eu cheguei em São Paulo, lá não tinha essa moleza, né? Meu irmão, a princípio, chegou e disse que tinha arrumado um emprego para mim numa pizzaria. Aí eu, vou ser o gerente, né? Eu pensei, né? Mas não, eu cheguei lá e fui entregar pizza. Fui ser entregador de pizza e desempenhei várias atividades, né? Muito humilde mesmo, né? Entregador de Ou seja, pizza, saiu aqui de um certo conforto, sim, por mais que ganhasse um dinheirinho ali mais por sim, conta da questão intelectual, para ensinar, sim. e foi, Vou desligar esse bicho, a gente não vai começar, não. Que eu já sei como é que é. foi desbravar lá no São Paulo, na maior metrópole da América Latina. E aí é o impacto, Tudo né? Porque muito você. longe, grande, tudo muito imponente. Não, muito, muito, muito estranho, muito. Modo avião, rapaz. Vamos lá, vou botar esse bicho aqui. Pronto, já está. Olha, não tá ao vivo, mas essas coisas acontecem, viu? Que deixa para mostrar aqui. Então, Borges Vitelis, é assim, realmente foi um grande impacto na minha vida, mas que até hoje eu agradeço. Porque é tipo assim, você está em casa, você não faz nada. Eu não fazia nada, né? E quando chegou lá, eu tive que me virar. Era só Trabalhei, seu irmão que morava lá. era. Eu só tinha um Aí foram irmão que era morar você e casado. todos. Ah, ele era Ele era casado. casado, não, ele era casado e tal, mas eu passei muito tempo, muito pouco tempo na casa dele. Ele era caseiro lá numa casa, e um português. Sim. E ele tinha uma oficina mecânica, né? E eu passei a morar nessa oficina mecânica. Só que lá você não para de trabalhar. Lá eu trabalhava pela manhã, por exemplo, um pouco das atividades, né, que a gente fazia. Eu era uma espécie de um office boy para ele. Quando era 11 horas, 11 e pouco, eu ia trabalhar, fui trabalhar de entregador numa pizzaria. Detalhe, menor, viu? Hum. Entregando pizza. Aqui, pela minha estatura e tal, passava Ah, por de maior que de moto? moto. De Mas moto. São Paulo. São 15, Paulo. 16 anos. Fazia Era o o quê? jeito, eu fazia isso, eu tinha que voltar para casa. Eu não queria voltar, eu digo, não, eu vou tentar aqui. E desempenhei várias coisas, trabalhei em restaurante, trabalhei nisso, passei, tinha um tempo ocioso à tarde, fui convidado para ser o faxineiro da pizzaria, né? Era o cidadão chamado, faz muitos anos, mas a minha memória ela não me traz, Gilberto Quintler, ele era um italiano, ele era contador e a mulher dele é advogada. E de 3 às 5h30 eu fazia a limpeza da pizzaria, de 18 horas até meia-noite entregando pizza, numa moto. Caramba, Disposto. Eu passei um ano lá e tal. Quando chegou uma hora, eu digo, rapaz, tá bom, eu né? vou voltar a estudar. Melhor. Foi quando eu voltei, né? Já cheguei quase com 16 e já voltei com quase 18, né? Caramba, que experiência, né? E aí voltei lá e fui enfrentar um cursinho e fui estudar, né? Foi o momento, na época que eu entrei na polícia, né? Polícia Militar. Na época eu fui estudar, tinha um curso, eu não sei nem se existe ainda, Mauel, ali pertinho da Praça da Estação. Era um dos melhores cursos de aprovação, da ESA, principalmente. Era Mauel, Toni, tinha mais um terceiro que eu não recordo, que era, Pronto, que era um corria para professor os concursos da professor de português, um professor de história muito bom. Eimar, se eu não me engano, professor de história. E é muita história, cara. É muita história. E na época, eu fiz um concurso para soldado da PM. Tinha o Elite também. Elite, O Elite era Mauel na e... Duque de Caxias. Elite, Mauel e... Qual é o outro aí? Outra, não. Eu digo, eram os donos do Tony. curso maior. Os proprietários do curso
né, que eu falei agora, o Mauel. Elite, Mauel e Tony, eram os 3 cursos que Esse era na aprovavam na esquina da aprovavam Praça da o concurso da PM. Estação, esquina da Praça da Estação, ali na esquina. O Elite, se eu não me engano, era na Duque de Caxias. Eu também estudei. E na época, assim, datas diferentes, mas muito próximo do outro, quando eu voltei e vi a dureza, né, de São Paulo, eu digo, rapaz, é mais maneiro estudar. A caneta é mais leve. Aí comecei a me dedicar mais e tal. Aí eu lembro que na época eu fiz 3 concursos. Não na mesma data, mas tipo um domingo, domingo e domingo, né? Tudo em cima do outro. Auxiliar administrativo da Prefeitura de Maracanaú, soldado da PM e sargento do Exército. Pasmem, eu passei em todos os 3. Caramba, Escolhi o quê? você é soldado da PM. Polícia Militar. Eu queria ser a polícia. É verdade. Na época, salvo engano, talvez o sargento do Exército era financeiramente melhor. Era o patamar, sim, você já ia para Minas Gerais, né? 3 corações. 3 corações, né? Fazer o curso para sargento, saía terceiro sargento. E a renda, o salário era muito bom, né? Só Deus sabe onde ia parar, né? Era um dos problemas de quem ia daqui, era se conformar em trabalhar longe do estado de Ceará, que não voltava para cá, É normalmente. muito difícil. Você poderia até voltar se fosse tipo o primeiro Conheço. colocado, né? Tem amigos meus que fizeram o curso, né, terminaram e começaram a trabalhar na esperança de voltar para cá. E um ano depois pediu para sair porque só trabalhava nas fronteiras. Tem uma lembrança Conseguia que voltar para o Ceará. nessa época do concurso, meu pai ainda vivo, e ele vibrou muito, né? E aí, para surpresa dele, eu preferi Polícia Militar. Ele ficou um pouco triste. E na cabeça dele, né? Pô, tu vai deixar de ser sargento do Exército para ser soldado da polícia? Eu digo, vou, mas não vou me acatar não, pai. Eu vou estudar um pouquinho e vai dar certo. E assim, emblematicamente, bem pertinho lá onde eu nasci e me criei, que eu voltei de novo, né, para Barra do Ceará, tinha um colega lá que eu não sei nem a situação dele hoje, né? Edson Fowler Gomes Rola, nome do homem. Maria, o homem sabe o nome completo. Ele era sargento do É Exército. um nome bem atípico. Eu não né? sei como é que ele tá, né? Mas logo na época que eu fiz esse Do começo concurso, ao fim. tinha um grande amigo meu que estudava também no Rui Barbosa, o Sávio Domingos. Ele passou também para sargento do Exército e foi. E até onde eu sei, há pouco tempo, ele era subtenente ou era segundo-tenente, eu não sei. A promoção ela parece que não foi muito favorável para ele, sabe? Ele deve estar perto de ir para reserva, alguma coisa dessa natureza, porque isso foi o quê? Foi em 93, foi em 94, né? Foi logo nessa fase aí do concurso da PM. Aí perdi o contato com ele, nunca mais falei com ele, mas ficou emblemático porque eu lembro que ele passou, até pouco tempo ele era subtenente. Eu não sei como é que é a promoção do Exército, né? Tem um da minha turma que é primeiro-tenente, o Wellington. Ele, logo depois do CFS, ele passou nesse concurso da ESA. Foi e tá lutando aí para sair capitão no final da carreira. É. Pois é, eu não sei como é que tu... Mas assim, honestamente, eu não me arrependi em nenhum momento, nenhuma vez, né? Porque logo em seguida ele passou para ser sargento da PM também. Foi 1 ano e meio, 2 anos como soldado? Não, eu passei... Foi assim, já foi quase no final de 94 para entrar em 95. Sim. Quando foi em 95, eu fiz o concurso no Castelão, CFS. Só que a gente só começou o curso em 96. O concurso normalmente era no final do ano, novembro. Isso, por aí. Aí a gente assumiu em 96. Aí lá no Castelão, coberto, no ar-condicionado, tudo bem estruturado. Não era esse castelão que vocês conhecem, não, viu? Com as cadeiras, não, viu? Era sentado no cimento, no batente de cimento. Rapaz, e foi... Com a prancheta ou então um pedaço de papelão. Prancheta. Tinha que vir com a prancheta. E assim, era mais chique, né? Na época do concurso, eu acho que eu trabalhava na famigerada primeira CIA do quinto. Na aldeota. Aí o padrinho do meu filho, né, que até já faleceu, o Major Bruno, Artemísio Bruno Corrêa, morreu 42 anos de idade, coração. Trabalhei com ele. E aí eu fui trabalhar tinha esse serviço da Operação Cefaz, que era 15 dias, né? Sim, tirei muito 15 dias e era sofrimento, viu? Porque geralmente você ia sem dinheiro no bolso, tinha que se virar. Sim. E aí eu fui colocado para Parambu, divisa Ceará, que eu acho que é com Piauí, né? Isso. E foi logo no período do concurso, para sargento. Tinha um sargento Nogueira, cabo do Craterus, Maguinho, gente muito boa. E acabava que incomodando, porque o período que eu estava lá já estava perto das provas. Então eu levei meus livros, fiquei estudando. E eu acabava incomodando. Quando eu era na minha hora de folga, eu ficava no alojamento e a luz ficava acesa. E os antigões, né, os soldados mais antigos, né, eu era recrutinha, tinha um ano de polícia.
E recruta, se tu quiser estudar, tu vai lá para dentro do banheiro. Porque tu tá incomodando, pô, a gente vai entrar de serviço. E eu, muitas vezes, ou descia para ficar lá perto do soldado que estava de serviço, ou ia para dentro do banheiro, de fato, para ficar com a luz acesa. Isso é verdade. Pontualmente, verdade. Sargento Nogueira, e aí eu tive que, para fazer, sair da Cefaz, vim para o Castelão, fiz a prova, depois voltei de novo para os civis, Cara, depois voltei de novo. longe pra É caramba. porque tinha umas etapas, né? Isso foi. Cheguei de caminhão, de carona, né? Para enfrentar esse, na época do Certo, concurso. bacana. Tirei Cefaz no Parambu. Eu acho que na É minha, um serviço que eu nunca tirei na minha vida. na minha vida Nem, eu tirei. aliás, doido. Tirei- Cefaz e Operação Férias eu nunca tirei na Tirei minha pelo vida. menos umas 12. Eu só na Essa minha vida férias. toda eu só tirei 2 vezes. Foi essa no Parambu e fiquei numa Calcaia. Aí depois eu fui para o interior. Aí não ficou. Em 1997, na verdade, eu fui para o interior. Meu primeiro interior que eu trabalhei foi E Quixadá. o senhor já era sargento. Foi como terceiro sargento em 1997, porque na época, Major Bruno, né? Ele era primeiro tenente e assumiu o subcomando da companhia de Quixadá. O senhor era próximo dele. Ele era meu compadre, né? Aí me convidou e eu fui. 97. O comandante da companhia era hoje, então, Coronel Flores. Era capitão. Grande amigo meu. Ele, inclusive, estive com ele sábado agora. A Coronel Flores é Lá a da liderança Irmão dos do Coronel Paulo veteranos. Sérgio. Lá né? da Calcaia. Eu acho que ele casou-se com É. uma mulher de Quixadá, né? E mora por Filho lá. do seu Gessário, que era dono de um posto lá conhecido. Gessário, Quixadá. Gente boníssima. Coronel Flores, grande parceiro nosso, apoiador. Gente muito boa. Líder São, nato. são muitas histórias, É né? A muito. Polícia Não, se a gente for Militar. conversar aqui, Mas aí o CFS foi de boa, 1996. Foi o último CFS, não? foi não. O Sei, último sei. acho que foi 98 ou foi 99. E tem uma situação interessante, viu, Pode? Quando eu entrei Acho na que foi polícia, 98. 98, mas ainda teve 99. Acho que teve. Não sei. Eu acho que teve. Quando eu entrei no Cefap, né? Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praça de Dinamite, onde hoje é o colégio da Colégio. PM. Eu tive um grande prazer, eu como soldado recruta, e as pessoas que mais infernizavam a vida da gente dentro do Cefap eram os alunos do curso sargento. E tá aqui um, ó. Era aluno e se me isso? acolchou muito, viu? Eu sempre fui do bem, rapaz. Se me acolchava demais. Olha, Não, viu? é, Agora as coisas sendo descobertas. tá vendo Viu? aí? Que é isso. Eu Que é sofri isso, mano? muito nesse. Eu Isso tenho era muitas até- testemunhas que eu falo. Era não. Conte a história Ao direito. contrário, o CFS para mim foi um período muito difícil, porque ao O homem era contrário, bravo. eu era caça. Ele não perseguia ninguém, não. Eu tô brincando, mas É ele só a coxinha de era, leve. era, não, ele era assim, Não. ser uma raposa, né? Assustado. Eu era safo porque foi um período muito difícil o CFS, eu tinha um peixe lá que quase me atrapalhou, não deixou eu terminar o curso. Né? Então foi muito difícil aquela época para mim. Mas ao mesmo tempo, eu tinha casca porque eu vim do batalhão de choque. Já tinha 2 anos de polícia, 2 anos de batalhão de choque, tinha sido treinado. Meu curso já foi um curso preparatório para o batalhão de choque, né? Tu entrou em 92 ou foi 93? Tá? Entrei na polícia em 92. 92. Era 14 mil, né? 14 De mil. 14 mil. É. Então, assim, eu de uma certa forma eu aguentei pancada e terminei o curso porque eu era acostumado com dificuldade. Já vinha com 2 anos de batalhão de choque, mas o meu CFS foi muito difícil. Sempre guerreiro, né? Muito difícil. Sempre guerreiro. Do primeiro ao último dia, tentaram me tirar do curso. Eu consegui no final. Tinha um tive peixe fé. lá. Total. Aí esse meu peixe, em 2016, na aula inaugural do CHO, ele estava lá, eu saí cumprimentando o pessoal que era do interior, né? Comemorando o que a gente tinha conseguido, a aula inaugural do CHO, e eu abraçando todo mundo, conhecendo as famílias, me apresentando. Aí eu dou de cara com um grupo, ele estava lá no meio para fazer o curso junto comigo. E eu sei quem é. Não vou citar o nome dele. Não, vamos citar. Estava lá, aí ele esticou a mão para mim e disse assim, Teles, pega na minha mão. Até então a gente não se falava, Você desde falou. 94 a 2016. Mas era oficial combatente. Não, era Quadro administrativo do também. quadro administrativo também. Ah, então ele estava para ser Ele aluno era junto com o senhor. sargento e eu era aluno. Ah, entendi. E ele Entendeu? foi ser aluno junto com o senhor do CHO, na aula inaugural. Sim, sim. Ele era meu superior no Cefap, né? Ele era um ano antes do CFS, um ano antes do meu. Foi Ele mesmo. é de Foi. 93. né? Aí a gente não se falava de 94 até 2016. Aí, como Aí foi? eu essa muito cena? feliz na aula inaugural, né? Ali todo mundo comemorando, eu e
o pessoal me abraçando, agradecendo, o pessoal do interior que só falava por telefone. Aí estava um grupo de pessoas aqui. Eu saí pegando, ei, tá, beleza, tá. Aí deu de cara com ele aqui assim. Ele olhou para mim, Teles, pega na minha mão, sem ressentimento, fala comigo, fala comigo. Aí me desarmou, porque eu estava tão feliz, cara, que ele me desarmou, sabe? A Aí vida- falei com ele me abraçou. Pediu desculpas. Não, assim, eu entendi como um pedido de desculpas. E depois eu vim perceber uma coisa, que aquele momento ali, aquele perdão que eu dei pelo que ele tinha feito comigo, a maldade, ele foi muito mais interessante para mim do que para ele. Com certeza. A vida dele continuava normal e eu tinha uma raiva, um ódio dele que eu não sabia explicar. E naquele dia ali, Colocou pra passou, fora, passou. coloquei para fora, Acabou. esqueci. Que bom. Hoje, quando eu encontro com ele hoje, a gente não é amigo, amigo de estar batendo papo, mas eu falo com ele normal, pego na mão aqui, a gente conversa, fala de outros assuntos e passou. Foi A vida, coisa de unidade de escola, foi coisa de É. momentos ali e passou. a vida ela é muito interessante. Essa mesma pessoa que você está falando, eu não sei se ele é capitão, é major. É major, né? tá em casa já, graças a Deus. Foi um cara que me ajudou muito. Você vê, né? Olha só. Não, mas como é que ele me ajudou? No curso de sargento, Do certo? senhor. Sim, 1996, ele já era. Ele fazia parte dos sargentos na época, né? Eu não vou dizer o nome dele, mas dos outros eu vou dizer, né? Tinha o sargento Pires, sargento Glaucio. Sim, Como é que sim. ele dizia? Miserável, é o Gesso, né? Que era de educação, de defesa pessoal, né? Não é isso? Isso. E tinha o senhor do cidadão e esse cara pegou muito meu pé também. Mas foi um cara que me ajudou a dar um norte. Hoje, o meu caráter, a minha conduta profissional, eu agradeço a ele. Olha só. Engraçado. Mas é impressionante, eu tinha um ódio mortal desse cara, porque eu não entendia que aquele acocho, né, que ele dava, a gente que entende o que é essa expressão acocho dentro da vida militar, era para forjar, era para o bem, mas a gente não conseguia ver. O meu problema com ele, assim, não entrando muito em detalhe, foi algo que a gente era amigo no Batalhão de Choque, soldado, ele e eu, a gente era muito parceiro, ele brincar comigo ali, né? Às vezes eu estava com um biscoito comendo e tal, ele vinha, pegava comigo ali, terminava, ele dizia que eu comprasse um biscoito melhor que ele não prestava, tinha terminado de comer e tal. Então a gente era da resenha, da brincadeira, né? E eu me deparei com ele, aluno do CFS, e ele me estranhou, entendeu? Ele, aluno, Ele é aluno e eu soldado. não, mas É. então, o que foi que você estreou? Tá certo, tinha que acochar mesmo. Não, mas assim, foi uma situação dentro de um terminal de ônibus, eu com os amigos civis, eu estava com aquele velho papelão debaixo do braço para fazer a prova de CFS, e eu falei com ele e faltou a continência. Realmente, nesse ponto aí eu errei. Ele me cobrou, até aí eu pedi desculpas, né, pelo que é errado, no militarismo não existe desculpa, né? Pagou. E a partir dali ele tomou um comportamento comigo que eu não gostei, entendeu? Eu acho que foi desnecessário. Ele poderia muito bem ter me anotado, ter feito o procedimento. meu E, irmão. e essa história rendeu muito. Cheguei no Castelão, tomou meu cartão de inscrição, levou até na época, o Coronel Valdísio, dizendo que eu não ia fazer a prova, queria me dar voz de prisão, sem necessidade. Muita coisa. Foi exagerado. E isso foi para dentro do curso. Para completar, ele não terminou o curso, ele não foi promovido no final do curso, que ele respondeu o processo. Eu sou. Aí passou um período, ele aluno e eu aluno também. Aí quando ele se tornou sargento, aí ele voltou a pegar no meu pé e pronto. A história, o resto do curso, eu passei de 2 meses sem ir em casa por causa dele. Mas aí eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Passou. A minha última punição na E ele já perdoou. Não, mas assim, Quando você perdoa o outro. virou uma situação pessoal porque a gente era muito eu considerava ele um cara muito amigo e de repente o cara mudou Eu posso até dizer que no meu CFS eu era perdido. E ele foi um cara que me deu um norte. Eu acredito nisso. Então eu devo a minha formação profissional como sargento, né? Eu devo muito a esse cara. É como eu disse, é passado, sabe? Eu não tenho nada contra ele hoje. Não, Durante muito tempo eu guardei um rancor, uma coisa ruim dentro de mim e hoje eu não tenho mais. Eu queria saber porque você ainda não convidou ele para vir, foi aqui. Quem sabe, né? Não, quem sabe, em algum momento eu chamar e a gente lava essa roupa suja aqui para o pessoal ver. Pode ser. Olha só, viu? Ele sabe quem é, vai assistir essa entrevista aqui. Mas a gente vai fazer os contatos, ele vem para cá para a gente Mas isso conversar. aí, cara, isso faz parte. Se a gente, principalmente hoje, né, Thales, a gente tem uma situação, assim, digamos, de maturidade, já passou por muita coisa. Então, hoje a gente olha para uma situação dessa aí, por incrível que pareça, eu noto que ainda lhe incomoda. Como coisas do Não, passado. incomoda falar às vezes, né? Pois Mas é, assim, mas é uma coisa mais que não. a gente já tem que ver isso aí com outra vertente, porque principalmente nessa questão de formação, né? A formação hoje ela mudou. Muito.
Muito, muito, Ela é muito, muito muito. mais humanizada, né? Quando eu Na nossa conto, época, não existia. quando eu conto Como é algumas as histórias que coisas você tem aí de, com de, relação de, à formação? de Cefap, mas é muita história, é muita coisa. Principalmente depois como profissional, né? Hoje a gente fica vendo essa turma nova que está na polícia, ou entrando, ou com 2, 3, 5 anos de polícia. E hoje a gente olha assim, e aí o cara chega pra gente e diz assim, comandante, como é que a gente faz em relação à viatura? E eu vou contar aqui, mas dá vontade de achar graça. Eu digo, o que é que tem a viatura? Não, o ar-condicionado não está funcionando. Dá para trabalhar, não. Não, eu olho assim, cara, eu não vou nem contar aqui a história não, de passar, mas vai ter que nela aí, infelizmente. Ou tu vai trabalhar nessa viatura, nós não temos outra no momento, ou então tu vai para Velha Pedra, né? Isso aí, em qual época? Não, tá com muito tempo não, tá. Foi Ah, agora no Horizonte, há pra cá pouco de Juntamente. tempo, é porque já tinha o costume do ar-condicionado. Aí já... É, A né? diferença da nossa época para Na hoje, gente não né? existia esse negócio de ar-condicionado, quem é esse tempo aí que tem 30 anos de polícia ou mais, ou 20 e tantos anos de polícia, sabe a realidade que é, né? Realmente, acho que quando eu entrei era umas Paraty, né? Paraty É. quadrado, não tinha negócio de ar-condicionado. Infelizmente é uma realidade, não tinha colete para todo mundo, né? 38 e acabou. Eu costumo até dizer o seguinte, que nessa época os cabos parece que era mais valente, porque se virava nos 30. Eu vou contar uma história engraçada aqui. Em 1995, a gente havia terminado o CFS, e eu cheguei no batalhão de choque, nós fomos colocados num policiamento novo que tinha, que era Posto de Comando Avançado, que, PCA, PCA. O que era o PCA? Era uma barraca de lona, sim. na faixa de 8 a 10 policiais embaixo, uma viatura embaixo, que aquela viatura só Era saía... no Moroni, era? Era. Era. Aquela viatura só saía de lá com autorização do comandante. Ela era mais para Efeito de ação presença. ação de presença que chamavam, né? Então, quando tinha uma ocorrência ali próximo, via de regra chamava a viaturazinha do POG da área, né, para atender. E a gente ficava lá. O que aconteceu? Houve um assalto na Pague Menos da Senador Pompeu e a gente acompanhando pelo rádio e tal, e eu naquele ímpeto operacional novinho, né? Meu motorista na época era um soldado recruta que fardaram ele e colocaram no PCA para completar efetivo. Era uma turma só de motorista. Ele não tinha terminado o curso. Eu entro na viatura, entro o patrulheiro, passou ali na Alberto Magno, no Montésio, os caras numa moto voado, e a gente era bem perto da igrejinha do Montésio, pega Paraty, vamos nela mesmo. Viatura zerada, viatura 95, Paraty quadrada, né? Bem novinha, Isso. chovendo, atrás, aí pegamos a 15 Se de eu não estiver enganado, era 2 portas. Pegamos a 15 de novembro ali, ó. Pegamos a 15 de novembro, os caras pega, não pega, pega, não pega, no meio da chuva, lá vem um caminhão Mercedes-Benz. Aí o motorista pisou. Pá, aí saiu patinando, pegou só assim a lanterna e a lateral do paralama naquela lameirazinha de madeira da carroceria, né? Aí quebrou a lanterna e fez um risco só na tinta, assim. Parou de frente ao poste, ó. Aí eu deu, ferrou, recruta. Ferrou para nós. E agora? Isso à noite, né? Começo de noite. Viatura zerada. Viatura zerada. E aí, vamos comunicar o CIOPS? Eu digo, não, calma, vamos resolver. Tem como resolver. Eu já tinha trabalhado em autopeças, eu tinha entrado na PM, lá na Bezerra de Menezes, amanheci o dia lá, com essa viatura. Inventei de abastecer na antiga DAO, né? Que hoje é o que? Colog, é? Já foi Calp, já foi Dow, Pronto. hoje é Colog. Compramos uma lanterna nova, da mesma marca. Colocaram para mim lá, tinha os mecânicos na frente. Arranjei tinta branca e tinta preta lá nessa autopeça. Comecei a misturar e eu testava pelo lado de baixo do para-choque, do paralama, para não ficar marca, né? E fui misturando até eu acertar a tonalidade da tinta, né? E eu consegui fazer a tinta igual. Não sei como, mas eu consegui, misturando preto com branco, e deu no cinza lá, e a gente arranjou um pedaço de esponja e nós cobrimos esse arranhão bem direitinho, mas o resto deixamos no sol uma meia hora, polimento e tudo, e fomos abastecer a viatura. Essa brincadeirinha, a gente saiu de serviço, já era umas 8 horas para 8h30, e a gente abastecendo lá na antiga DAO, né? Aí chegou o comandante do PCA, que era, na época, o Coronel Gomes Filho, era Capitão Gomes Filho. Quando ele chegou lá, alguém tinha dado... Aquele que a gente encontrou no Cefap? Sim, ele era o Comandante da comandante. companhia. Ele era o comandante da companhia. Quando ele chegou lá, ele já tinha alguma informação de alguém. Aí, quando ele chegou, o que vocês estão fazendo aqui? Eu disse, comandante, eu vim abastecer.
Aí ele correu falando comigo, ele foi em cima onde estava o arranhão, olhou de uma ponta a outra aqui assim, olhou para uma terra. Aí quando ele correu para o outro lado, ele passou, ele não viu não. Aí ele disse, olha, deixa eu dizer para você, essa viatura só é para sair do PCA com minha autorização. Até para abastecer tem que me comunicar. Eu, sim, senhor, mano. Pode voltar com a viatura para lá. A gente conseguiu fazer um conserto, trocar uma lanterna e pintar a viatura na manhã, na amanhecer do dia ali, resolvemos o problema e passou. Essa viatura Homem, olha o bisu aí para os modernos. Meu Deus do céu. Era as histórias resenhas daquela época que a gente passava, né? Situação. Muita coisa. Eu emblematicamente, eu passei hora e maio, né? Dia a dia eu fiz 32 anos, né? Polícia. Quanto tempo no interior? Eu devo ter passado uns 28 anos, 29. Só no interior. Quais vários foram? interiores. Várias regiões. 30 cidades do interior. 30 cidades. 30 cidades. Em quais regiões? O senhor falou de Trabalhei- Quixadá, Sertão porque, Central. assim, sobre, digamos, batalhão, né? Trabalhei pelo batalhão de Quixadá. Aí contemplei várias cidades, como Certo. Ibaretama, se tratando de município, Sim. de destacamento, né? Ibaretama, Senador Pompeu, Pedra Branca, isso comandando. Diligência em quase todos, né? Panabuiú, passei um bom tempo em Panabuiú, foi muito emblemática a cidade de Panabuiú. Na época, muito complicado quando eu cheguei. Posso até contar um pouco dessa história do Panabuiú, 1999. E dentre várias ocorrências que a gente passou, essa eu até estava conversando com o Thales aqui antes, quando eu cheguei, e ela tem situações que marcam a gente, né? Dentre várias, essa aí marcou. E trabalhei pelo Batalhão de Russas, que na época compreendia aqui até o Cascavel, né? Beberibe, Cascavel. Trabalhei no Batalhão de Canidé, né? Aquela região de Boa Viagem, Madalena, Paramoti, Canidé mesmo. Contemplei, eu passei por 30 municípios. 30 a 32 municípios do Ceará. Foi local que eu passei uma semana, local que eu passei 6 anos. 6 anos, onde foi? 6 Comandando. anos. Passei 5 a 6 anos na cidade de Ocara, Cidade boa. pertencia à companhia de Baturité. É muito tempo. Aí eu comandei Mulungu, Aratuba. Maciço Baturité, Sertão Central, região de Canidé e parte do Vale de Jaguaribe, ali, indo para o litoral. Rodei muito ali pro lado de Pereira, Iracema, Hererê. Aí Ali é uma- gerado ali assaltar banco. Ali é uma situação difícil aquela área, né? E assim, Principalmente naquela época. Divisa com o Rio Grande do Norte. E a gente lembra assim, hoje, policiais hoje que estão entrando, né, na PM, e às vezes eles escutam uma história dessa e às vezes nem acreditam. Eles contam uma história. Hoje você... Não, eu falo assim em relação ao efetivo, em relação ao apoio, em relação à logística. Mudou muito. Né? Tudo mudou, tudo mudou. Tinha cidade do interior que a gente chegava para trabalhar e não tinha uma viatura. Tinha, mas não funcionava. Você ficava muitas vezes ali, dependendo da prefeitura municipal, era para tudo. Prédio, alimentação, combustível, peça para viatura. Ficava meio parecido que uma polícia da prefeitura. Uma polícia municipal, né? Dizer assim, né? A verdade era essa mesmo. E os caras, felizmente, confundiam muitas coisas, né? Como se realmente você fosse um funcionário deles, né? Por isso que muitas vezes eu só passava 6 dias na cidade e outro eu passava mais tempo. Quando existia esse conflito de interesse, a gente não aceitava, né? Digamos assim, que deixássemos de fazer o nosso serviço, e muitas vezes eu pedia para sair. Não, aqui não dá para mim, não. E seguia para outro caminho, e o tempo passou. Né? E histórias, assim, de ocorrência tem milhares, né? Tem alguma que marcou o senhor, rapaz, isso aqui? Não é uma questão de violência, de ser uma ocorrência que chamou a atenção da imprensa, mas que mexe com o senhor de alguma forma. Assim, a cidade de Banabuiú, ela era um destacamento, eu não sei se hoje é pilotão, é companhia, eu não sei, o tempo passou, né? Acredito que hoje até tem a Polícia Civil.
E há muitos anos atrás, como o quadro da Polícia Civil ele era bem reduzido, né, existiam os delegados especiais, eram policiais militares, sargento ou subtenente, não podia ser cabo nem soldado, tinha que ser pelo menos sargento ou subtenente. Fazia às vezes de delegado, né? Ou chamava Pra de, ver a competência do sargento de CFS. chamava de encarregado da unidade policial civil, mas tinha muito delegado especial, o termo era esse. E bem antigamente também tinha uns oficiais, que, por exemplo, na cidade de Quixadá não tinha um delegado, aí o cara era capitão, era major, ele também era delegado da cidade, né? Fazia às vezes do delegado da cidade. Mas tinha esse adjetivo de delegado especial. E na cidade de Banabuiú, 1999, foi emblemático, na época, o comandante da companhia, capitão Humberto Oliveira de Souza, ele é coronel, está na reserva. E houve um fato lá muito complicado na cidade, foi o assassinato de um sargento da reserva. E ele se encontrava lá numa casa de jogo, e um cara parou uma moto numa pista e chamou pelo nome dele. Quando ele se virou, o cara atirou. Pegou bem na testa dele. Morreu lá na hora. O cara era profissional. E aí foi aqui toda a parada, a Polícia Civil foi lá para dentro, e muitas viaturas de Fortaleza, muita coisa. E o comandante me determinou, né, que eu assumisse o comando do destacamento lá da cidade e tal. E era uma cidade muito violenta. Na época lá, nós não ouvimos falar desse negócio de facção, do crime tal, da banda A, da banda B, não. Na época lá tinha muito assalto, né? Assalto a fazendas, assalto a carro forte. Mas o que perturbava muito lá era muito homicídio, né? E era uma guerra que tinha entre ciganos, que ficava na divisa entre Banabuiú e Jaguaretama. E quando eu cheguei para trabalhar na cidade de Banabuiú, o efetivo era de 4 policiais. Do destacamento todo Do de serviço. destacamento. Não, do destacamento todo. Como é que era a folga? Era 29 dias de serviço por um dia de folga. Meu Deus do céu. Era 29 por 1. E a gente que era comandante do destacamento, muitas vezes o comandante via a gente na cidade, o que é que tu tá fazendo aqui? Hoje é a minha folga. Não, tá pegando fogo, volta para lá, cara, depois eu te dou tua folga. Era assim mesmo. A gente morava lá. Muitos policiais tinham que se mudar para morar na cidade onde trabalhava, E quando não se mudava, Porque arranjava outra família. porque não tinha como o cara passar 29 dias trabalhando na cidade e passar um dia com a esposa, com o filho. Então, muitas vezes ele levava. E quando eu cheguei na cidade de Banabuiú para trabalhar, o policial houve esse fato, né, da morte desse sargento. Isso deu uma repercussão muito grande. E tinham 4 policiais, né? E tinha uma expressão que se usava, policial padroeiro. Era aquele cara que estava há Hoje muitos tem, anos na cidade, é, né? E hoje é mais difícil, mas tem. tem muito. E o policial mais jovem, mais novo que tinha, em tempo de termo tempo de polícia, ele tinha 15 anos na cidade. Cara, E era emblemático. A gente saía para fazer uma diligência. Chegamos lá, a viatura apresentou um defeito e eu tive que colocar um carro meu particular. Era o F1000, né? Me lembro. 1989 F1000. Rodava nela. Eu disse, cheguei para o capitão, capitão, não tem condição de rodar nesse carro. O carro, a viatura era empurrando. É verdade, é fato. Que poderia ter sido resolvido, né? Mas assim, com proatividade, eu disse, não, vamos usar meu carro aqui enquanto resolve. E foi resolvido logo foi uma viatura nova, né? E tudo deu certo. Mas era emblemático. A gente chegava no local para dar aquela busca de arma. E aí ficava um policial, vai tu. Não, vai tu. Ó, o cara porque conhecia era todo amigo mundo. de todo mundo, né? O cara, eu disse, capitão, é difícil aqui a gente fazer esse policiamento aqui. E aí ele sempre foi operacional e dava muito apoio, né? E aí logo lá, de 4 policiais, nós colocamos 30 policiais na cidade. Virou um pilotão. Cara, E de aí 4 foi logo para para 30. 30. É porque a cidade ela estava da região do Quixadá, era uma das mais perigosas que estava à época. Ela fazia fronteira com outra cidade que não pertencia a Quixadá, que era Jaguaretama, Sim. né? Então, aquela questão do crime parecido com aqueles crimes do Lampião, né? Tinha muito isso dentro do mato. Do Como cangaço efetivo, mesmo. cangaço. Era assalto mesmo, assalto a carro forte, assalto a veículos que iam para feira e etc, etc. E sempre tinha roubo, era emblemático, né? O roubo de
de gado e motores. Motores de irrigação, né? O cara chegava mesmo na casa lá do cidadão, tinha na porta, diga, de madrugada, nós vamos roubar o seu motor, não sai de casa. É sério. E levava o motor do cara. Motor desse aí, que talvez fosse avaliado hoje, né? 5, 8, 10 mil reais. Mas era o meio de sobrevivência lá do agricultor. É. Né? Isso aí, na época, eu lembro que o capitão, delegado era de Quixadá, batia muito para a gente ir para cima. Só que, assim, só tinha condição de trabalhar se tivesse um efetivo maior. Né? E houve a sensibilidade do comando da polícia, tanto do comando da companhia, como do comando. Se eu não me engano, logo ele era comandante de CPI, logo passou a ser comandante geral, eu acho. Era o Coronel Justino, tenho quase certeza. Lembro dele. E ele foi lá visitar a cidade e ele disse: não, capitão, você está autorizado a botar aqui a quantidade de policiais que for suficiente. Mas melhorou a folga. Melhorou, assim. Ficou 28 por 2. Melhorou porque nós tínhamos um efetivo maior, mas era tanto serviço que deu uma melhorada, mas muito pouco. Mas, assim, era uma escala determinada pelo CPI, Comando de Policiamento do Interior, que era desse jeito mesmo. O cara passava 29 dias, 28 dias para folgar um dia 2. Só que era aquela história. Como eu disse, morava na cidade, então fazia aquela reserva, né? Hoje tu vai dormir em casa, ou eu, quem vai sou eu, né? Para poder ceder um pouco, porque senão não tinha como lutar. E a dificuldade era muito grande, tudo muito longe, né? Os carros não eram apropriados para a zona rural, estradas carroçáveis, vivia quebrando. E como eu lhe disse mesmo, era um 38 na Uma cintura. curiosidade, esse crime foi desvendado? O crime do policial foi abatido? Rapaz, ele foi desvendado assim. Houve rumores, né, de quem tinha feito. Logo em seguida, esse cara também foi assassinado, que era um morador de lá de um localzinho chamado Laranjeiras. Está com muitos anos, mas foi marcado. E os finalmente, honestamente, eu não sei como terminou. Porque o cara que tinha sido acusado foi assassinado logo. Não sei se como queima de arquivo. Como terminou, não sei. Existiam os mandantes, né? Mas isso aí fugiu da minha memória agora. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Jaguaribe e, na época, um dos crimes que predominavam lá era a pistolagem. Sim, Pistolagem. sim. Família, Até também pouco briga de tempo. família. Até hoje tem ainda umas atividades. Mas era mais aceso, sabe, Borges? Não, eu sou. O cara pegava e disse: tu é de onde, Jaguari? Vixe, tu é de onde? Sou de Mas Tabuleiro até do uns Norte. 10 anos atrás, 12. Tinha o nome de algumas famílias que o pessoal usava, Como? tipo assim, É, não mexa isso, comigo que eu sou isso. da família aqui. Isso. Como bem antigamente, né? A cidade da pistolagem era Calcaia. Bem antes. Bem mais antes do que esse nosso tempo aí. Calcaia era conhecido. Aí depois, na década de 90, foi para cá. Tinha umas famílias, né? Essas famílias que eles acabavam, matou o filho de um, aí vinha, matava o do outro. Resolvia desse jeito, era na bala mesmo. Mas vou lhe dizer uma coisa. Era um período em que a polícia era muito respeitada. Muito respeitada. Porque os caras cometiam crime, mas dificilmente eles trocavam bala na polícia, dificilmente eles desafiavam a polícia. A não ser que fosse uma coisa pessoal. O policial, sei lá, de alguma forma, sem ser uma ocorrência, matou o filho de um cara desse e tal, eles iam para cima. Uma das coisas, eu passei pouco tempo trabalhando no interior, pouco mais de 2 meses, mas eu achei uma coisa muito interessante e diferente. Foi quase nada. Nada. É, Tu trabalhou no interior, não tenho nem de folga. pois é. Então, uma das coisas interessantes que eu achei foi um policial sair sozinho, armado, paisano, para ir buscar alguém que estava com mandado em aberto, dentro de uma fazenda. Certo? Ele foi só, passou 3 dias, 4 dias dentro do mato e voltou com o cara preso, sozinho. Eu nunca tinha visto isso, entendeu? A arma e tal, e foi lá e trouxe a pessoa, o cara algemado, e entregou. Chegou barbudo, eu recordo ele chegando no quartel com barba, que estava com dias dentro do É mato. brabo, né? Pois é, e trouxe o cara preso. Sério, Para a realidade do interior, assim, para a capital é inimaginável Mas alguém sempre trabalhar teve. dessa forma, né? Mas Teles, sempre teve isso no interior. Emblematicamente, quando eu cheguei, né, para trabalhar na cidade de Quixadá, que eu acho que foi meu primeiro interior, eu saí do CFS no final do ano, e quando foi no começo de 97, né, então subcomandante da companhia, né, Major, que era Tenente Bruno na época,
Artemísio, Bruno Corrêa. Trabalhei com ele no batalhão de choque, ele segundo tenente. Pronto, ele era meu compadre e me fez esse convite para ir para lá, né? Eu totalmente sem experiência e tal. Fui, porque para mim na verdade, foi uma aventura. E o comandante da companhia, eu estou em dúvida se era o Coronel Flores, logo nessa época, ou se era o Oliveira. Eu acho que houve assim, tipo uma mudança. Mas Chegou, nessa época o senhor ainda era solteiro. era solteiro, terceiro sargento, 1997, né? E eu peguei uma fase muito, assim, bem elevada, eu acho que de comandante lá, que foi o Coronel Oliveira, né, que já faleceu, e o outro foi, que era major, e o outro era o Capitão Flores, que hoje é coronel, também está na reserva. Mas, assim, principalmente na época do Coronel Oliveira, era interessante, assim, não tinha muito recurso, né, tinha uma viaturazinha que era emblemática, né, era chamado GPE, né, era um carro que a marcha era aqui na direção, e tinha aquela turma que o coronel, na época, major, né? Dizia, essa turma aqui vai buscar mesmo, o cara é pistoleiro, o cara é assaltante de banco, o cara não sei o quê. E ia lá, e tem umas figuras aqui, eu acho que não há problema em dizer, né? Na minha época, né, os caras lá que... Os caras não é que eles eram temidos, eles eram respeitados, né? Eu lembro muito bem, era o Marcelo, né? Esse pessoal todo está na reserva, com certeza. Eles eram soldados, inclusive. Era o Marcelo, era o Zé Wilson, conhecido como Pezão, né? Tem a história dele que ele arrancou uma catraca, uma borboleta na entrada de um clube. Se me lembrar, eu conto já a história dele aqui. O bicho era brabo. Tinha o Alves, tinha o Nilo. São nomes, assim, de policiais, que era aquele cara que Figuras icônicas na que o história da. comandante dizia, ó, tu tem que buscar o fulano, um assaltante de banco, o pistoleiro, não sei aonde. E ele era os caras, sem muito recurso, né? E ia e resolvia. Resolvia mesmo, né? O cara coloca uma rapadura dentro do patuá aqui, meu amigo, bota a munição e vai Coronel embora e acabou. muito atuante, né? Muito, essa história, antes que eu esqueça, do Wilson, Zé Wilson, tá vivo ainda ele. Até pouco tempo, não muito tempo, ele não estava na ativa, só que já antigão, né? Antigão, e aí ele tem uma propriedade lá em Xadá, foi onde ficou tipo instalada a cavalaria. Aí usaram o terreno dele, eu acho que ele era subtenente, e ficou tipo cuidando lá dos cavalos, como se fosse, né, o chefe lá da cavalaria, tá? Onde os cavalos ficavam. Alimentação, essas coisas, tratamento e tal. E nesse dia, a gente foi fazer umas blitz lá na cidade de Xaramim, era um destacamento, o comandante era o sargento Ponciano, passou muito tempo na PRE. Você deve conhecer o Ponciano, né? Fez o curso com a gente em 2016. Ponciano, né? Pronto. Sim. Ele era o terceiro sargento, ele era comandante do destacamento de Xaramim. E fizemos uma blitz. Quando terminou essa blitz, tinha um forró. Era no Arreio de Prata. Forrozão tradicional e tal. Aí todo mundo terminou a blitz 10 horas, paisano, forró. Quando o Pezão foi entrar no clube, todo mundo mostrou a carteira. Quando chegou o Pezão estampado, não estava com a carteira dele. Aí o segurança barrou. Como é que você se identifica, policial? Ele é armado. Ele levantou aqui, puxou um canela seca. Aí quando todo mundo quis ir para cima dele, literalmente, ele era muito fortão mesmo, né? Ele pegou e arrancou a borboleta, a catraca, a entrada do clube. Meu Deus do céu. É história, meu irmão. É muita Respeita a coisa. polícia. É muita coisa. Comandante, nessa reta final do podcast, o senhor também foi uma peça muito importante na luta dos subtenentes aqui do estado de Ceará, que trouxeram para outros tantos a oportunidade de ascender ao quadro administrativo, né? Então, a saga dos subtenentes, né? Os, os nossos heróis que faziam parte da classe única que era capitaneada pelo Major Teres. Nessa época, o que o senhor tem a dizer Eu da sua não parte? recordo, nem onde é. Eu acho que eu estava no Horizonte, não era, Teles? Horizonte. Eu trabalhava na cidade de Horizonte. Horizonte era um pilotão, né? E eu fui convidado para comandar esse pelotão, mesmo na condição de subtenente. Era um tenente que tinha lá, mas esse tenente foi designado para Aquiraz, se eu não me engano. E na época, acho que o coronel Carlos Ribeiro passou muito tempo no choque também, né? Sim, sim. Foi comandante do CRPM Meu amigo, um abraço também. aí pro Coronel Carlos Ribeiro. Cidadão, gente boa, acaba bom, viu? Acaba homem, digno. E aí ele
me convocou, disse, você vai assumir o comando aí do pilotão. Eu, tá bom. A ordem O dada, senhor veio de onde? mas eu não lembro nem qual é a cidade Tá que no eu tinha. interior. Não, porque assim, entre indas e vindas, eu trabalho há 26 anos no Horizonte. Ah, Como? Eu cheguei no ano de 2000 para trabalhar em Horizonte, né? Onde lá tinham dois irmãos, né? Muito conhecidos na polícia, né? Que hoje todos dois são majores. Era o Xavier e o Gonzaga. Eles também terceiro sargento. E aí eu fui mais um sargento para compor o destacamento de Horizonte. Isso quando eu cheguei em 2000. Só que eu fui designado para, como eu lhe disse, trabalhei em mais de 30 cidades do interior, eu fui designado para ir para outros cantos. Mas eu cheguei a primeira vez para trabalhar na cidade de Horizonte em 2000, que é onde era o Quando foi destacamento. promovido a subtenente? Eu acho que eu estava em Madalena, Madalena. cidade de Madalena, o prefeito era o Coronel Zarlu, Sim. Zarlu Calil Filho. Era o comandante, era o vamos ter uma mania de falar o nome logo completo. É porque conhece, você mostra que conhece de verdade. E aí ele era o prefeito lá da cidade e tal, e eu precisei vir mais para próximo, o batalhão era Canidé, eu precisei de vir mais para próximo, e acabei vindo para Pacajus inicialmente, depois assumi o comando do pilotão. E o senhor morava onde nessa época? Eu morava, geralmente, todas as cidades que eu trabalhei, geralmente eu morava na cidade. Porque não dava para ir para casa, não. Se você... Aí logo eu casei, né? E aí se você inventasse fazer isso, ia dar problema. Porque como é que você ia passar 29 dias ausente de casa? Então, geralmente eu trazia a família, né? Mas assim, para o comandante de destacamento, tinha uma certa... um pouco, não era facilidade, um pouco mais de abertura, porque o comandante da companhia, ele entendia que você, o soldado, o cabo, ele não era obrigado a estar direto lá, mas você sim. Então, muitos e muitos finais de semana a gente perdia, ficava até ausente da família, ou perdia um lazer, perdia alguma coisa, pela necessidade, pela confiança. Você era um sargento, você passava ali, às vezes, 10 meses, um ano, o curso de formação de sargento, e você, em tese, saía preparado. Né? Onde eu, às vezes, eu faço a defesa, estou doido para dizer o nome dele aqui, mas não vou dizer, né? Do cara lá que eu acho que me ajudou muito, né? Que hoje é major. Mas, assim, a gente voltando aqui um pouco, né? Tinha que o cara ser realmente forjado. É uma responsabilidade. Você muitas vezes chegava numa cidade dessa do interior, você com 20 anos de idade, onde o policial mais novo tinha 50 anos de idade, que era um cabo. Imagine, meu irmão, você tinha que passar 28 anos na polícia dia a dia, saía cabo, Aí com chegou o 29 verde. para 30, você era promovido a sargento e para casa. É muito o que acontece hoje com os aspirantes, né? O aspirante chega ali para assumir um comando, 20 e poucos anos, e tá lá, vários subtenentes, sargentos. E nesse caso, o sargento bem verdinho, num destacamento onde ele já iria comandar. Então, se ele não tiver uma preparação anteriormente. E ele, assim, experiência não tinha, né? Porque, por exemplo, quando eu fui promovido a terceiro sargento, eu tinha 2 anos de polícia. Você não tem como ter uma experiência para comandar nada. Para comandar, Não. não. Mas, assim, o curso de formação de sargento, ele era tão Porreta. pesado, assim, tão formador, honestamente, que você saía numa condição que você comandava. Eu saí em 1995, me deparei com as greves, aquele período que era greve de professores, motorista de ônibus, construção civil. Eu já pegava efetivo de 10, 20 homens para comandar. Eu bem novinho, 2 anos de polícia também, entendeu? 3 anos de polícia. Mas, assim, E porque você comandando realmente efetivo tinha uma formação de boa, né? policiais antigos. Você tinha. Policiais antigos. Você comandar policiais antigos. Quer dizer, o cara que já sabe como é o serviço, você Mas ter Teles, postura, né? eu vou dizer aqui uma coisa para você, com toda E honestidade. competência para comandar. Você chegava, vamos chamar aqui moderno, né? Sargento moderno, a sua formação era muito boa. Mas, honestamente, eu achava muito mais fácil comandar aqueles caras que tinham 28 anos, 25 anos de polícia, por incrível que pareça, do que agora, modernamente. Sim, porque a formação era outra, a situação era outra, o pensamento era outro. Era mais fácil comandar. Voltando para... Só voltando um pouco para o fez. Horizonte, só concluindo, né? Horizonte. Então, eu cheguei a primeira vez para trabalhar em Horizonte em 2000, fiquei, se eu não me engano, até 2010. 2010 eu saí, passei 5 anos fora e voltei em 2015 de novo, já como subtenente. E aí eu assumi o comando do pilotão e vi toda a trajetória de Horizonte. Horizonte saiu de destacamento para pilotão, de pilotão foi para batalhão. Já é batalhão. Hoje é batalhão. Não chegou a ser companhia. Nosso batalhão era no Eusébio.
Caramba. Pacajus era a segunda companhia. Primeira companhia Aquiraz, segunda Pacajus e a terceira Cascavel. Então, eu estou lá até hoje. Major, só uma parte rápida, agradecer a vocês da TV Metrópole que ficaram conosco até esse final na telona. E convido vocês para ir lá para o YouTube, podcast Fala Comandante, para você assistir o restante desse bate-papo, que ainda tem história para contar. Até lá. Continue esse respeito a cada um de vocês nesse sabadão. Continua agora, que agora é da internet, é um complemento. Tranquilo. Aqui é o Então, assim, tempo a da pergunta, TV. a pergunta que você fez realmente foi essa, É, Belo classe Horizonte. única. Tá, sim. E aí eu estava na cidade, cheguei em 2015 para trabalhar na situação de subtenente, fui para a companhia, depois fui designado para comandar. Saiu um tenente e eu assumi o comando de lá, de Horizonte. E aí já conhecia, né, essa turma e tal, e foi quando começou a acender essa situação da interrogação, né? Por que somente nós, subtenentes, não fomos promovidos? Todo mundo foi. Por que não a gente? Foi um ato, em tese, de discriminação. Com certeza. Embora a gente saiba que é um outro ciclo, né? Você está saindo da condição de praça para oficial, e a condição era o concurso, né? Ou a questão da antiguidade, tal, mas vislumbrava muito essa questão do concurso. Só que, assim, era uma peneira muito grande. Era muito difícil você ser subtenente e passar no curso desse, no CHO, no concurso, porque, pasme, não era fácil. A prova não era fácil, não. A prova não era fácil. Então, você era aquele cara de rua, um sargento, ou melhor, um subtenente, só poderia fazer o CHO se você fosse subtenente, tá? E não responder processo e tal, ter uma ficha limpa. Só que, assim, era muito difícil tu estudar muito, né? Porque tu era um homem de rua. Tu era aquele cara que tinha que estar à frente de um destacamento. E eram uma poucas viatura, vagas. pouquíssimas vagas. E não existia uma regularidade do curso. Quer dizer, teve período que passou, salvo engano, 10 anos sem ter uma seleção interna. Entendeu? E foi acumulando o quadro. Quem era sargento foi se tornando subtenente. Das turmas de CFS, naquele momento, todo mundo era subtenente e ninguém foi contemplado. Quer dizer, na Polícia Militar, do soldado ao tenente-coronel foi promovido, com exceção dos subtenentes, porque entendiam que a carreira do praça, naquele momento da feitura da lei, entendiam que a carreira do praça encerrava em subtenente. E quando a gente questionava, eles diziam questionava que já existia o CHU naquela época, eles diziam que era uma excepcionalidade da lei. Entendeu? Então, E eu tinha até outra visão, sabe, Tex? Para mim era mais uma questão também até cultural. é uma questão cultural. Porque era para o cara que vai ser praça, não pode ser oficial, não. A ideia, assim, na minha visão, e era isso. A gente sabia que existia esse ato. Hoje a carreira de praça vai até tenente-coronel. Isso. Na lei, né? Isso, vai. É para chegar lá. Usavam muito como argumento a súmula 43 do STF, que ela fala que o ingresso em cargo público só através de concurso, né? Porém, no nosso caso especificamente, que a lei ela é diferente, tem a legislação própria, né? No caso dos militares, é considerado uma progressão de carreira, entendeu? É progressão de carreira você passar da graduação de subtenente para o posto de oficial, de tenente, entendeu? É considerado progressão de carreira. Então, naquele momento existia esse debate, essa discussão em relação, e a gente teve que trabalhar muito para convencer tanto os comandantes como as autoridades a nível de governo, né, que nós tínhamos esse direito, né, e que funcionava dessa forma, procurando parecer na PGE, procurando parecer jurídico, situações que foi um trabalho muito difícil, porque era uma mudança de visão dentro da própria instituição, dos comandantes da instituição. Então, era uma situação muito complexa. Além do trabalho de base que a gente fazia político, tinha o trabalho de convencimento dos comandantes de que a nossa demanda era legítima. E assim, mudança de eu vou até um pouco mais além. Eu acho que isso foi único. E muito bem empregado o nome, né? Classe única. Eu acho que isso não acontece mais, não. Essa situação de causa não acontece mais. Ela foi única. Foi assim, foi desbravador, foi doloroso, né? Porque a gente teve que correr muito. Inicialmente, uma boa parte da turma não acreditava que isso pudesse acontecer. A gente precisava, querendo ou não, de um corpo, de um volume.
E frustrava muito. Muitas vezes o cara tinha uma reunião para ir, morava às vezes ao lado do local que ia ter a reunião, mas o cara não acreditava e não ia. Ou então ele dizia, não, vão lutar por mim. E muitos de nós morávamos na região metropolitana ou interior e ia. Tinha garra. Tem uma situação aí que eu vou já contar aqui, que envolveu o Teles e a minha pessoa. Eu acho que foi dentro da Assembleia Legislativa, não foi, Teles? Sim, Da sim. bandeira. E assim, querendo ou não, nós, pela condição de militar estadual, nós temos várias disciplinas, né? Vários regulamentos que nos disciplinam. E dentre eles o nosso Código Disciplinar, né? O antigo DPMCE e tal, enfim. Isso muitas vezes segurava a questão do cara, né, por essa forja de militar. Mas assim, a gente foi e começou, salvo engano, começou até naquele dia eu falei, né? Foi num local no bairro Olavo Oliveira, e lá também funcionava né, Era, Alcoólicos sim. Anônimos, né? Era uma sala de reunião dos alcoólatras anônimos. Nós Aí conseguimos um espaço de quarta-feira à noite, todas as quartas-feiras, a gente se reunia lá. Tinha o grupo, Mas a era comissão, frustrante, porque tinha e a 600 homens e aparecia 6, 8, 10. 600 PM e 300 bombeiros, 900 homens no total que seriam beneficiados com a Saiu lei. para a reunião A 6. gente conseguia reunir, não, tinha reunia 20, tinha dia que tinha 40, tinha dia No que dia tinha que eu fui, 30. tinha 6, né? No Pois dia é, que eu fui, não, tinha 6. acontecia às vezes. Primeira vez que eu fui, que eu olhei para aquilo ali, eu disse, Pois é. isso aqui não vai caminhar, não. Quando foi ganhando corpo, porque a gente foi muito insistente de conversar, de ligar, falar pelo WhatsApp e mobilizando a tropa, conscientizando da necessidade da mobilização. Mas não era aquela mobilização de revolta. Era uma mobilização inteligente, de forma de convencimento, de trabalhar no campo das ideias, de forma diplomática. E aí foi criado, né, a Associação Classe Única, onde tinha alguns diretores, eu não fazia parte. Até porque, assim, eu acho que o Teles até me convidou. Disse, Teles, isso é uma coisa que tem que ter pessoas mais presentes, cara. Eu comando um pilotão, eu trabalho na cidade de Horizonte, fica difícil ter o deslocamento. Então, assim, deixa eu tentar ajudar de outra forma. Mas a coisa foi crescendo, né? E em uma certa ocasião nós fomos para a Assembleia, por conta da gente mesmo, foi mandado fazer umas faixas, né? Para o governador ver, né? Que a gente estava vivo, que a gente estava Só um ali. detalhe, foi no dia que o governador foi entregar a mensagem de lei para o presidente da Assembleia para ser votado. Foi incentivado pelos comandantes levarem faixas de agradecimento ao governador, porque todo mundo ia ser promovido, mas como nós estávamos de fora, os subtenentes, as nossas faixas elas não eram bem um protesto agressivo, elas eram uma reclamação. Então a gente imaginou frases que impactavam, mas que não ofendiam ninguém. Era subtenentes prejudicados, Tipo assim, subtenentes nós, né? injustiçados e subtenentes esquecidos. Então, a gente estava dizendo que nós tínhamos sido esquecidos, mas ninguém estava agredindo ninguém. E aí, às vezes, Né? o que Então, que é? a gente falou isso aí, aquele velho medo de se enrolar, de uma certa forma, né? Da maioria da turma, mas a gente estava ali protestando. De uma forma inteligente, a gente E era protestava. interessante também Foram que 10 faixas que foram feitas, colocando na mão dos subtenentes, né? E o restante ele vai contar da história aí que é porque assim, dentre nós tinha alguns colegas, amigos que trabalhavam até em locais gratificados. E aí o amigo sabe, né, que Ora, para rodar era ligeiro, né? Mas eu era peão do mato, eu digo, rapaz, eu vou, estou aqui, já estou aqui e tal. E teve uma ocasião lá que é tudo filmado e tudo, né? Eu acho que, eu não sei exatamente, Teves, foi quando que levou. quando as câmeras, o governador chegou, o pessoal da Casa Militar, teve uns policiais estavam com câmera, então eles viraram para a galeria onde estavam as faixas, aí focaram na nossa, né? Quando Pronto, começaram e a aí focar, ficou só o aí Teves. soltaram as faixas, todo mundo. Eu fiquei sozinho, eu digo, rapaz, já estou aqui, eu vou esperar o que que dá, né? Aí eu fiquei sozinho, segurado numa faixa por um tempo, aí chegou ele aqui, chegou mais uns dois, o Rômulo Foi, nós fomos aí e o segurando. Lima. Estamos aqui, vamos ficar. O Lima, né? Foi. Chamam de Lima TR, né? A gente E aí, acaba bom. E aí, a gente, a partir daí, criou esse corpo, né? Onde eu interagi mais de uma forma, assim, mais direta. Eu Foi acredito, exatamente nessa eu questão dessa acredito que foi um bandeira. momento icônico ali, porque assim, poderia todo mundo ter soltado as faixas e ter deixado para lá, né? Mas como eu fiquei naquele momento ali, eu acho que foi ali que
iniciou a luta, né? Porque o pessoal passou a ter um certo respeito pela minha pessoa, pela coragem que eu tive naquele momento, que ali eu estava arriscando, eu era do batalhão de choque, ganhava gratificação, poderia muito bem ter sido transferido no outro Com dia, certeza. né? E eu fiquei. E aí, Entendeu? a partir disso aí, a coisa começou a criar um pouco maior, porque cabeças pensantes, né? A gente começou a já sentar, e mesmo que fossem poucos homens, 6 homens, 10 homens numa reunião, mas ali já estava mais robusta, a coisa já estava mais encaminhada. Por quê? Porque um dizia assim, cara, tu conhece quem? Eu conheço o fulano. Porque, primeiro, nós fomos de forma ordeira ao comandante-geral, né? Para não tê-lo como inimigo. Explicar a situação de Sim, vocês. comandante, a nossa situação. Eu disse, não, vocês podem, de forma ordenada, vocês são militares, pode reivindicar quem conhecia algum político, alguma coisa. Foi aí onde o corpo realmente cresceu, foi através da questão política, né? A gente começou a procurar algumas pessoas certas e tal, e a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo até chegar à situação que chegou, né? E uma situação muito interessante também, que houve uma reunião na cidade de Horizonte, né? E como eu comandava lá, essa reunião foi na casa do prefeito, na época lá então o prefeito, que hoje é o prefeito atual da cidade, e o governador ia para lá, para uma questão, era a inauguração de alguma coisa, De uma e escola. terminava na casa dele, lá do prefeito, né? E aí eu, Teles, boa oportunidade, Teles, eu tenho uma abertura aqui para entrar na casa do prefeito, e venha para cá, para a gente ver se a gente vai até o governador. E aí foi uma situação interessante, o Teles foi, a gente, ó, não precisa trazer muita gente, vem só tu, Teles. Acho que tu foi só, não foi? Foi. Teles foi, a gente entrou, e como sempre, né, o pessoal da Casa Militar estava lá, né, o aparato do governador, e eu cheguei para o prefeito e disse, rapaz, dê um jeito de eu falar com o governador, para a gente, porque esse calor humano ele não entende. Muitas vezes o chefe da Casa Militar dizia uma Ok. coisa para ele que não era do nosso interesse. Entendeu? Até porque ele não era subtenente. Então, os interessados maiores eram nossos, né? E aí teve uma situação emblemática mesmo, que eu nunca esqueci disso. Tinha um policial que eu conheci esse cara soldado, hoje ele é tenente, né? Tenente Aquino. Eu era terceiro sargento, ele foi por muitos anos motorista da viatura que eu comandava, trabalhou comigo como soldado. E nesse dia, né, eu depois de ter feito o CFS, depois de ter feito alguns cursos, nesse dia, por incrível que pareça, eu estava de serviço como fiscal de policiamento e este cidadão que era soldado também era subtenente e estava dirigindo a viatura para mim, como subtenente também. E aí, na hora, eu tive essa ideia, aí o prefeito nos colocou numa sala reservada para conversar com o governador, e eu tentando mostrar para ele a injustiça, a situação, e mostrando que a gente tinha feito um concurso. E aí, na hora, esse subtenente passou. Não, esse subtenente passou. Aí o governador, o senhor me permite aqui, só uma pausa, o que é? Aí eu entro aqui, né? O Aquino entrou. Eu disse, governador, o senhor está vendo esse dado aqui? Aqui é o subtenente Aquino. Olha aqui, ó. Ele tem um triângulo aqui. Eu também tenho, o senhor está vendo? Estou. Aí eu, Aquino, obrigado, pode ir. Fica lá na viatura. Aí eu não entendi. Eu disse, ó, eu entrei na polícia em 1996, eu fiz um concurso para sargento. Conheci esse cara em 2000, ele era soldado. Ou ele é subtenente, eu sou subtenente. Para você dizer mal, eu fiz um concurso e ele não fez. Fechou. E aí aí foi batendo a questão política e foi mostrando, foi mostrando. Claro, né? Primeiramente Deus, né? Colocou a mão em cima e resolveu, ajudou a vida de Foi a muita primeira gente. oportunidade que eu tive de estar num ambiente fora de evento, assim, sentado Um numa local mais mesa reservado mais para reservado realmente ao conversar. lado do governador para a gente fazer o reclame para ele, né? Esse momento, com certeza, foi decisivo para a classe Sim, única. sim. Foi um A gente momento teve a oportunidade de estratégico. explicar. Então, assim, o trabalho Outra todo, a abordagem luta forte. inteira foi estratégica, né? Mas aquele momento ali, ele marcou bastante porque era um ambiente totalmente fora, onde a gente teve tempo para conversar com ele. E mostrar alguma realidade, né? Agora teve outra situação também, foi muito emblemática, ela foi muito, muito pesada. Foi uma situação que ia ter, um evento que ia ter onde era a academia de polícia, Né? como é o nome? General Centro de eventos. Centro de eventos. E aí o governador ia estar presente, e aí
houve uma reunião entre nós, onde a maioria das esposas dos subtenentes foram, e nesse dia lá a coxa foi grande, sendo governador. As verdinhas. Fecharam o governador e ele foi dizendo, onde ocorreu, não me lembro disso. Ali foi para fechar com chave de ouro. Fazer a lei. Para fechar com chave de ouro, para explicar melhor o que foi que aconteceu. O governador ia mandar mensagem para a Assembleia, prometeu que ia mandar, só que engavetou e o tempo passou. Então a gente estava procurando a estratégia para a gente reacender o assunto. Ia ter um evento de conclusão de curso de soldado na segunda-feira. Isso. Tá? E eu saí nos grupos convidando os subtenentes para prestigiar o evento, né? Na época, eu recebi até ameaças que se eu constrangesse o governador, ia sair de lá algemado. Mandaram recado para mim. Mas eu fui. Né? Tava de serviço, quando terminou, coloquei um ternozinho e fui para lá. Só que a gente tinha se reunido dias antes, né? São situações que ele está trazendo que a gente normalmente não comenta. E as esposas dos subtenentes iam abordar o governador, não era a gente. Né? Não tinha como elas ficar presas. Mandamos fazer umas blusas verdes, né? Chamadas verdinhos. Era. Blusas verdes, um verde cítrico, bem chamativo. Né? Aí, com os dizeres, esposa de subtenente, mãe de subtenente, filho de subtenente, né? E reunimos um grupo de mulheres. E quando o governador entrou, elas estavam vestidas com a roupa normal, digamos, a paisana, né? E elas cercaram o governador e vestiram a blusa. Verdade. Quando ele olhou, tinha a verdinha agarrada no braço dele, tinha outra agarrada do outro lado, e ele foi questionado por que não tinha enviado a mensagem para a Assembleia. Chegando no centro de eventos, ele tinha na faixa o que ali, umas 40 mulheres? Tinha mais, 60 mulheres. Depois é bom moral da história é que, nesse momento, ele não teve saída. Ele disse, pessoal, já era para eu ter mandado essa mensagem para a Assembleia, mas até sexta-feira eu trago a mensagem para entregar o presidente da Assembleia aqui. Verdade. E quando foi na quarta-feira, ele mandou. Verdade. E deu tudo certo. Para, de uma certa forma, finalizar, né? Cresceu tanto esse nosso movimento, mas assim, de forma ordeira, de forma inteligente, né, sem estar falando mal de ninguém, sem brigar, sem discutir, mas mostrando uma realidade, tipo assim, e nós, a pergunta era essa, por quê? Né? E aí, fomos recebidos, proporcionamos um almoço com o subsecretário de Segurança Pública, né, acho que é o Coronel Prado, é isso? E no Sal e Brasa. Sal e Brasa, na Bezerra de Menezes. Coronel Prado, isso não, a situação de vocês é uma situação legítima, conte comigo, e afinou com o comandante-geral e tal. Nisso, para finalizar, teve uma reunião com o secretário, né? Secretário adjunto, né? Ele era secretário adjunto, né? E quando nós chegamos lá, a maioria dos subtenentes que estavam lá tinha 15 anos de subtenente. Quando não tinha 15, tinha 12. Só de subtenente. Só de subtenente. E eu, Teles, não tínhamos 5 anos, não. Ainda não tínhamos 5 anos de subtenente. Não era, Teles? Era isso. Tinha, não. Não, nós fomos promovidos em 2011. Não foi? Foi em 2015. Eu fui em 2010, mas eu não tinha. Mas tu não tinha. E eu aqui não tinha mesmo. Eu tinha 4 anos e 8 meses, sei lá, 4 anos e 9 meses. Você não pode contar aquela história lá, não. E aí, quando chegar... Não, mas eu vou falar de uma outra forma mais inteligente. Aí, quando nós chegamos lá e tal, aí os subtenentes, né? A maioria, né? O governador, o subsecretário disse o seguinte, vocês têm que fazer uma coisa ordenada, botar no papel como é que vai ser essa formação dessa lei, quantos anos de subtenente? Um disse, não, só bota aí que tem que ter 15 anos de subtenente. 22. A primeira foi... era 12 anos de subtenente e 22 anos de serviço. Isso, pronto, 12 anos de subtenente. Eu disse, meu Deus, ainda falta quase 7, mais de 7 para mim. Tá errado esse negócio. Aí eu digo, como é que eu lutei até agora? Tá? Aí foi lá, virou Michel, foi disse, comandante, se o senhor botar na lei, a gente botar na lei 8 anos, tá bom. Aí o coronel foi, disse, alguém quer falar alguma coisa? Eu disse, eu. Coronel, eu tô nessa luta aqui até o talo. Eu só tenho, aí eu disse, eu só tenho 5 anos de subtenente. Então a lei tem que ser 5 anos de subtenente, porque se botar 8 eu tô fora. E aí, para resumir a história, deu certo. A lei foi aprovada. Passei 5 anos, né? Nos bastidores a gente conta o restante da história. Senhores majores, como eu já falei em outros tantos momentos,
a história da saga dos subtenentes da Polícia Militar, ela precisa ser reverberada e reconhecida pela tropa. E ela, infelizmente, ainda não chegou o suficiente para que as pessoas possam ter compreendido essa vitória que deságua para todos. Não foi uma vitória para vocês naquela Não. época. Na época foi porque É gigante. éramos a bola da vez, né? Sim. Mas, Mas assim, hoje, outra entrevista que você deu aqui uma vez, que eu achei muito interessante suas palavras, eu achei muito inteligente, foi quando você disse assim, o caminho foi aberto, porque uma luta, ela gera outra. Bem antigamente, o oficial do quadro administrativo, ele ia até capitão. Até capitão. isso. Oficial do quadro administrativo chegar ao oficial superior, de jeito nenhum. Hoje nós temos tenente-coronéis, né? Então E foi quem uma sabe no luta que futuro, ela foi. É e o quem sabe no processo. futuro não seja o ciclo completo de polícia. Aí antigamente, como eu acabei de dizer, você lembra aqui nas minhas palavras, o camarada entrava soldado, ele não fazia, ele não tinha nem tempo de estudar. Como é que estuda 29 dias de serviço, meu irmão? No interior, por um dia de folga. E Até aí o cara chegava a 28 anos de polícia como cabo, ia para casa como terceiro sargento. Hoje, se o cara não responder a processo crime, não for punido, etc, etc, na ruindade ele vai para cá como segundo tenente. E a gente não via isso aí Antigamente, antes. até a nomenclatura no linguajar militar era pejorativo, né? Era sargento expedito, não, cabo Juruna. expedito, cabo Sargento expedito Juruna. e sargento juruna. Era o cara É. final de carreira, uns ia para casa cabo, fazia o curso de cabo expedito, e o outro fazia o curso de O negócio era, sargento o juruna. negócio era tão antigo para finalizar, Bote, a questão da linguagem e a questão cultural mesmo, né? Eu trabalho na cidade de Cascavel e em Guanassés tinha uma subdelegacia. E lá tinha um sargento, Tigão, já perto de ir para casa. E eu tinha menos tempo de polícia, mas eu era mais antigo do que ele. Ele era o terceiro, o senhor já era. Não, eu era terceiro também, mas Ah. tinha aquela história lá do sargento de escola, né? Ah, sim. E eu acabava sendo superior dele. E Tinha aí, mais tempo na graduação do que ele, a verdade era ele tinha mais comigo tempo, isso ele aí. tinha mais tempo, mas como Você eu era era, de escola. aí eu cheguei e eu passei a comandar. E aí nessa época lá, você pegava, botava o cara no xadrez e ele passava um dia, dois, três, por conta própria, né? Sim. Só que a gente começou a ver isso já em 1996, no CFS, que era abuso de Legal. autoridade, babá. Aí um dia eu cheguei e vi lá um cara que já estava 2 dias. Falei, o que esse cara tá preso aqui, fazendo o que aqui? Fulano. Quase que eu dizia o nome dele. Não sei nem se ele tá vivo. Aí ele disse, não, comandante, ele criou um problema aí, botou um boneco e tá preso há 2 dias. Eu disse, não, cara, mas não pode. Não. Aí ele ficou um pouco chateado, porque eu estava tirando a autoridade Era a dele. autoridade dele. Aí ele chegou lá na porta do xadrez e disse, ei, macho, cara, diga, adianta aí ter o SIC. CPF é uma roubo, né? Meu Deus do céu. Legal. Você acabou, né? Tá perto de concluir. Se você só me permitir, você falou de falar de história de brincadeira, mas é verdade. E esse eu vou dizer o nome, viu? Cidade de Madalena. Eu fui comandar Madalena em, acho que 2007, 2009, não me lembro. Comandante do batalhão Coronel Luciano. E eu fui designado para ir para Madalena. Houve um grande assalto lá, o efetivo muito pouco e tal. O coronel, cara, vai passar uns dias na Madalena. Essa brincadeira eu passei 5 anos, eu fui 6. Era para passar um mês. Só reforçar. Acontecia isso aí. E aí tem um cidadão lá emblemático, para mim, um cara muito inteligente, hoje, sargento, acho que ele é terceiro sargento, ou é primeiro sargento. Fernandes, o nome dele. Hoje está vivo, está na reserva já há uns 12, 15 anos. Meu amigo. Sempre que vou à cidade de Madalena, né, que a família da minha esposa é de lá, mora lá, eu sempre vou à cidade de Madalena e sempre vou visitá-lo. Por isso que o senhor passou 5 anos também, né? Pode ser também. Né? E aí o que acontece? E aí o sargento Fernandes, essa aqui é emblemática. Eu não sei se eu já era subtenente ou era primeiro sargento, e ele era cabo. Cabo Fernandes, um cara disposto, antigão, mas disposto, inteligente. Hoje ele é cantor, viu? Olha só. Andou pra cima e pra baixo com uma caixa aí, cantando. Cabo muito bom, um abraço para ele. Eu não sei nem se ele vai ver, mas um dia eu vou mostrar essa filmagem para ele. Eu fazia o curso de Direito na cidade de Quixadá, na Católica, né? E meu professor era um delegado da Polícia Civil, professor de Direito Penal, o delegado Everardo, passou muito tempo ali no Eusébio, delegado de Direito Penal. E aí
quase todo mundo sabia que eu era policial militar, né? E aí o Fernandes me ligou, insistentemente ligando, põe o celular ligando e eu na sala de aula. Professor, dá licença, isso aí, rapidinho. Isso, Fernandes. Comandante, eu queria que o senhor resolvesse aqui uma situação, tal, porque tem um cara aqui que é candidato a vereador, sempre né, com essa ideologia, né? Que às vezes queria se meter no serviço da polícia e tal, enfim. Mudou muita coisa mudou, né? Mas bem antes era diferente. Aí eu disse, cara, o cara tá preso, flagrante. Não, ele criou um problema e tal, e ele, o que é que eu faço, chefe? Ele disse, rapaz, devolve prisão nele, por desacato. Ele lixou com vocês e tal, tal. Beleza. Eu digo, ó, Fernandes, eu vou voltar para a sala de aula, eu vou me amostrar. Eu vou dizer, professor, se o senhor me permitir, eu queria botar aqui meu telefone no Viva Voz, tá? Porque Mostrar um caso todos concreto. um caso concreto aqui para a turma, né? Todo mundo sabe que eu sou policial militar, o senhor também sabe, né? Eu tinha trabalhado com ele. E eu queria mostrar que os ensinamentos que eu estou tendo aqui na faculdade de Direito, eu estou levando para a minha tropa. Eu acho que isso é muito importante. Aí depois, não, aí eu combinei com o Fernandes, ó, quando eu ligar, eu vou dizer qual foi, o que o cara está preso, qual o motivo. Ele vai dizer que ele está preso, isso até o artigo, o desacato, desobediência e tal, tal. Sim, senhor, só que ele é brabão. Eu botei no Viva Voz, ó. Fernandes, diz aí o que é. Ó, ele é meio, ele fala meio gato. Comandante, eu digo, sim, o cara está preso por qual motivo aí? Comandante, é o seguinte, ele veio com um negócio de gaiatista, eu dei uma pizza dele. Todo mundo caiu ele morrendo de vergonha. Oh, meu Deus. Mas, braço, Aí Fernandes. depois, Major, você pode dizer, pessoal, essa brincadeira foi planejada. Óbvio que Pati, eu fiquei tirava tão de desconfiado que eu não sabendo isso na minha cabeça. Mas é um cabo de gente boa. Ô, velho. A gaiatista é o desacato, tá feito por isso. Né? A expressão dele, né? É. Mas o Fernandes é emblemático. Ele tem 1 milhão de histórias para contar. Meus majores, comando final, Major. Não, a princípio, para finalizar, nós falamos aqui, falar nas verdinhas, mandar um abraço aí para todas as verdinhas, vocês foram importantes na nossa luta, né? Mulheres guerreiras aí, hoje oficiais da Polícia Militar, né? E do Corpo Bombeiro Militar. Naquele momento ali foi muito oportuno, né? E muito importante a participação delas. Então, não podia deixar de mandar um abraço para elas aí. E o comando final. Acocharam o governador. Acocharam o governador e deu certo, né? Terminaram Graças a Deus. comemorando junto com a gente aquele momento icônico. Né? E o comando final aí, eu nem pensei dessa vez, né? Mas. Eu não sei nem o que é comando final. Nunca, né? nunca Pra mim, ninguém novidade. pensa, não, é tudo improviso. Oficial competente. Meu comando final é histórias emblemáticas. É só um comando final, uma frase final. Saudade aliviada. Foi bom, Boa, muito boa. E você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, acionar o sininho e sempre estar participando desse que é o melhor podcast de lideranças do Brasil. Muito obrigado. Minha continência e respeito a você. Fala, comandante.